hoje você coloca... A gente, tempos atrás, a gente falava no tempo político do governo Lula, a importância de ganhar, aproveitar a fase inicial para ganhar tempo e tudo. Você coloca hoje aí sobre alguns erros de estratégia. O que você sugere para as estratégias políticas e de comunicação daqui por diante? Não, eu acho que o que chamou a atenção, olá a todos, na CIF, todos os que estão participando aí, o que chamou a atenção nos últimos tempos foram determinadas escolhas do governo que aparentemente conduzem a derrotas. Então, por exemplo, tivemos o marco do saneamento, evidentemente que a derrota colhida no marco do saneamento ela tem vários fatores, inclusive recados, quer dizer, insatisfações de setores do Congresso, inclusive setores da base do governo, de centro-esquerda, que votaram contra o governo. Então, são vários fatores, mas o governo pegou também essa questão da Eletrobras. Então, me parece assim que o governo está olhando muito para o passado. E o problema é o seguinte, quer dizer, o governo ele tem que conseguir vitórias. Se ele não conseguir vitórias, ele não se afirma. Então, me parece que ele deveria ter uma agenda que fosse capaz de produzir vitórias. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem que, cada escolha que ele faz, ele tem que medir a correlação de forças. Quer dizer, isso é um princípio básico da política. Você não pode comprar uma briga se você não tem exército suficiente para vencer essa batalha. Porque senão você vai se desgastando, vai perdendo força e assim por diante. E tudo isso se dá num contexto político muito complicado. A conjuntura é muito complicada. Então, a eleição foi quase que empatada, tivemos a tentativa de golpe, temos um Congresso mais conservador do que a legislatura passada, e assim por diante. Então, se você não faz uma análise do risco político, quer dizer, você faz determinadas escolhas de iniciativas que podem provocar uma sucessão de derrotas, e isso é muito ruim para o governo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o governo não cria confiança suficiente. Em segundo lugar, ele cria instabilidade. Em terceiro lugar, ele quebra a previsibilidade. Em quarto lugar, os agentes econômicos e sociais começam a duvidar se o governo vai dar certo ou não. Então, eu acho assim que esse cuidado com a questão tática e estratégica ele é fundamental para o governo ter êxito. Eu acho que agora, com o arcabouço fiscal, se abre uma janela para o governo tentar virar a página. Eu acho que o governo não conseguiu até agora criar um ambiente positivo. Se o governo conseguir aprovar o arcabouço ali com uma margem significativa de votos, eu acho que, de certa forma, pode mudar o ambiente, pode, mas desde que o governo tenha esse cuidado, tanto na escolha das medidas que ele vai encaminhar, quanto na retórica, porque a retórica também é um ingrediente fundamental da ação política. Quer dizer, o governo não pode fazer um discurso que vai semeando dúvidas. Esse que é o problema fundamental. Aldo, em relação ao que você diz aí, essa questão do saneamento, se tivesse dado uma explicação mínima lá, não foi dada. O saneamento é o seguinte, depende as concessões são municipais. Então, se você quiser fazer um PPP, parceria público-privada, e as estaduais serem privatizadas, até para serem privatizadas, elas precisam ter o conjunto de concessões de todos os municípios. Então, aquele prazo que foi dado foi para arredondar, para permitir depois uma PPP sólida. Aí, aliás, é um modelo bem interessante, aí, com garantias aí de claro, mas não se explicou. Não só não explicou, como não teve uma interlocução com o Congresso, tendo em vista que foi o Congresso que aprovou o marco do saneamento. Então, quer dizer, o Congresso se sentiu, de certa forma, afrontado. Então, não dá para fazer política dessa forma. Quer dizer, não dá para fazer política de salto alto, ou passando por cima, principalmente quando você tem que considerar que esse Congresso ele tem uma série de singularidades que implica que o governo vai ter de negociar quase que medida por medida. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão ele se tornou uma coisa flutuante. Quer dizer, o governo não vai ter uma base majoritária de forma permanente. Então, isso implica que a ação política
a interlocução política ela tem que ser muito mais intensa do que em mandatos anteriores. Eu chamo a atenção por um fato, Otto. O Lula, nesse começo de governo, o que me pareceu? Ele pega numa situação desfavorável em vários pontos, aí sabe que esse pacto com a mídia tem tempo certo para acabar, então ele se lança para o exterior, um enorme sucesso aí, dá uma baita consolidada na posição brasileira internacional, e agora, pelos anúncios, pelo que a gente tem ouvido de fontes e tudo aí, ele vai se voltar para o mercado interno agora. Vai começar as negociações, que ele é craque nisso aí, com o Congresso e tudo, visando devolver aqui a governabilidade interna também. Né? Isso pode ser uma... Porque se a gente for pegar os primeiros governos Lula, aí ele conseguiu a consagração a partir de fora para dentro. Porque aqui dentro já estava a Bolsa Família reduzindo a miséria e tudo, e o pessoal batendo, inventando coisas. Então, pode ser que, a partir de agora, ele cumprida, digamos, a agenda internacional, ele passe a operar o dia a dia aqui também, você não acha? Eu acredito que sim. Eu acho assim que o governo sentiu a derrota, né? Sentiu que o problema da relação com o Congresso ele é muito mais complicado do que se imaginava, não só pela questão da negociação, das verbas e assim por diante, mas também porque, eu coloco isso no artigo que foi publicado ontem, a forma de fazer política não é mais aquela de 2003, de 15, 20 anos atrás. Quer dizer, tem dois ingredientes fundamentais novos. Uma que é a questão da política digital, aquilo que nós chamamos de tecnopolítica, né? Porque veja o seguinte, quer dizer, o parlamentar, o deputado, o senador, ele passa a considerar esse elemento também nas suas votações e das suas escolhas. Por quê? Porque, veja o seguinte, quer dizer, eu tenho dito o seguinte, quer dizer, os partidos, eles dissolveram em parte aquilo que se chamavam grupos sociais. Eles lidam muito mais hoje com o eleitor, a categoria do eleitor é diferente da categoria do grupo social, da base eleitoral e assim por diante. Quer dizer, então, esse é o novo fenômeno que a tecnologia, a política digital suscitou. Então, compreender como se dão esses mecanismos da relação do político, do sujeito político com o eleitor, pela mediação dos meios, é uma questão fundamental. Me parece que, nesse sentido, a esquerda não compreendeu bem e também não lida bem com esse novo fenômeno. O segundo fenômeno é aquilo que eu digo que se cria um hiato, existe um espaço em branco entre os fatos e a verdade. Sim. A verdade, hoje, ela é muito mais construída retoricamente e, de certa forma, ela perde a objetividade dos fatos. Então, como é que... Para fazer política, então, o governo ele tem que estabelecer o conceito de prova da verdade. Então, ele tem que criar... Quem se opõe às fake news, a esse hiato entre verdade e fatos, tem que criar uma nova retórica que seja capaz de exigir a prova da verdade. Senão você vai perder sempre, porque a mentira ela é uma arma muito poderosa. Então, essa nova retórica, ela não se apresentou até agora. Então, o que eu venho dizendo é o seguinte, Nassif, nós vivemos numa época em que a retórica política ela adquiriu uma importância superlativa. E isso significa que você tem que fazer muito mais política do que você fazia anteriormente. Sim. Agora, por exemplo, vamos pegar um caso aí que foi observado. O Lula vai começar a fazer lives. O Bolsonaro, cá para nós, a grande sacada dele lá foram aquelas lives de quinta-feira que só falava asneira, mas ele entrava na casa das pessoas, ficava do lado das pessoas. E agora estão falando no Lula fazer live gravada, que é justamente o oposto da espontaneidade, né? Então, tem muito o que aprender. Deixa eu só fazer aqui pegar um comentário aqui. Tem uma... Deixa eu só achar aqui. A Maria José de Queiroz, ela já fez 5 comentários aí, ela acha o seguinte, o Lula venceu tudo, é um gênio, então ninguém não pode receber crítica. Maria José, nós não estamos falando aqui de ídolo de futebol, de ídolo artista, de cara de BBB. Nós estamos falando de uma coisa complexa, que são as mudanças políticas, e o Lula, que não é tão bobinha que nem você,
O Lula sempre estimulou a crítica como uma forma de aprimorar as ações. O Lula tinha reuniões periódicas lá com Delfim, com Beluso e outros para ouvir críticas. Então, não faça esse ar de sábia aí, achando que o fato de que Lula é intocável. Pelo contrário, tem que ser criticado efetivamente. Ainda mais porque Nassif, vamos lembrar o seguinte: quando o Lula fez o discurso do encerramento do governo de transição, ele fez um apelo à crítica. Ele falou que não quer puxa-saco, que o governo não precisa de puxa-saco. E o que o governo precisa é de críticas, porque somente com a crítica o governo pode melhorar. Então, eu acho que aqui ninguém fez curso de puxa-saco. Esse que é o problema. Quer dizer, a nossa função é exatamente produzir crítica para que se possa criar uma reflexão e impedir que o governo não consiga o êxito. Essa é a nossa função. Claro, e a grande virtude do Lula foi sempre ouvir as críticas. Eu lembro quando começou aquele Instituto Cidadania lá atrás, que o Lula, uma vez, me convidou o Hélio Gaspar e o Clóvis Rossi para fazer uma crítica ao PT e ao que havia na época. A grande capacidade dele é de absorver as críticas, aí, separar o que é irrelevante, assimilar o que é relevante e ir mudando e alterando as suas estratégias de acordo com as informações que recebe. Né? Esse é um ponto central. Né? Agora é um baita desafio aí ter que negociar com Arthur Lira aí, agora Eduardo Cunha de volta também. Aliás, Aldo, essa questão da desinstitucionalização brasileira, eu acho que a parte mais grave foi o poder que se deu ao Centrão, né? Quer dizer, o Centrão ele sempre teve poder, né? Quer dizer, agora o problema da desinstitucionalização das relações entre o governo e o Congresso, em parte, ele se deve ao problema da falta de uma maioria política democrática, de um centro mais democrático, uma centro-esquerda e assim por diante. Quer dizer, então, o Centrão, de fato, ele tem se constituído como fiador da balança dos governos. Com o Bolsonaro, ele conseguiu enfiar a faca no pescoço do Bolsonaro e arrancou quase tudo, inclusive orçamento secreto. Eu acho que ali o governo Lula conseguiu remediar um pouco, mas mesmo assim ele vai ter que passar esses 4 anos com uma dificuldade enorme. O que eu acho assim que a gente tem que criar um pouco um novo conceito. Tenho pensado sobre isso, que o governo tem que pensar num esquema de maiorias flutuantes. Por que maiorias flutuantes? Porque ele não vai ter uma base majoritária. Então, Sim. Ele vai ter que construir uma maioria em cima de cada ponto. Por isso que a perícia política, a negociação política, a ação política, a articulação política, ela se torna uma questão, sempre foi estratégica, mas nesse governo ela se torna mais estratégica ainda por conta das dificuldades que o governo terá de lidar com o Congresso. Agora, nessa questão do calabouço, o fato de tirar salário mínimo, Bolsa Família, dos limites aí, já foi uma baita vitória também, né? Sim, eu acho assim que eu sempre, até lá atrás, eu publiquei um artigo, inclusive aí no GGN, dizendo que o Haddad estava no caminho certo. Exatamente porque o Haddad, a preocupação do Haddad sempre foi buscar um equilíbrio entre o social e o fiscal. Sem esse equilíbrio, o governo não vai dar certo. Quer dizer,